Hoje nós vamos meditar no Evangelho do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vamos juntos estudarmos a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos em Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14. É um texto muito conhecido e que nós precisamos de vez em quando voltar a meditar nesse texto. E vamos também estar orando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia e abençoe o seu povo em todos os lugares, principalmente esses dias de tantas lutas e inquietações. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos lerão o próximo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amado Deus, nós somos o teu povo, somos a tua igreja, nós, pela graça, somos herança, da herança que haveremos de receber, mas herança porque o Senhor nos adotou, nos escolheu, porque o Senhor nos redimiu. Obrigado, Senhor. E aqui estamos neste mundo que jaz no maligno, neste mundo de tanta atrocidade, de tantas guerras, de tantas mortes, de tanta insegurança, de tanta corrupção, de tanta maldade. E o Senhor nos deu a graça de estarmos assentados nas regiões celestes em Cristo, para neste mundo reinarmos em amor, em graça, em compaixão, em vida, como luz que reflete os céus na terra, como sal que traz sabor a este mundo. Senhor, nos ajuda, porque às vezes também ficamos inquietos e inseguros com tantas coisas acontecendo ao redor. Mas nos ensine hoje, mais uma vez, na sua palavra, nesse texto, e aplique a sua palavra em nosso coração, para a glória do teu santo nome. Amém. Havia passado toda a quarta-feira daquela semana santa, ou semana da Páscoa, e Jesus então está dando os seus últimos ensinos aos discípulos, e vai para o Monte das Oliveiras. E os discípulos estavam admirados com a magnífica construção do templo, coordenada pelo governo de Herodes. De fato, magnífica, magnífica.
E eles, impressionados com a restauração e com a construção do templo, eles falam com o Senhor Jesus e mostram a construção que trazia uma alegria, talvez uma compreensão da promessa do segundo templo que já havia, mas agora um templo suntuoso, magnífico, uma estrutura fantástica. E Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seria derribada. Eles não entenderam. E não era fácil de compreender. Quem queria derrubar aquelas pedras enormes? E por que faria tal coisa? E eles não estão entendendo o que está acontecendo, mas aconteceu no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém, e que incendiou o templo, e que derreteu o que tinha de ouro. Os soldados levantaram as pedras para procurar parte do ouro derretido, e removeram pedra sobre pedra. Parecia impossível que isso acontecesse, mas de fato aconteceu como Jesus falou. No Monte das Oliveiras, onde Jesus normalmente se retirava com seus discípulos, Jesus parou, sentou-se, os discípulos aproximaram e perguntaram: quando estas coisas acontecerão? Qual sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? O que era para eles o sinal da vinda e a consumação dos séculos? Eles entendiam que Jesus é o Messias. Eles entenderam isso. E a esperança e a compreensão religiosa judaica é que o Messias era a promessa da restauração da paz em Israel. E trazer a nação de novo a um reinado como o reinado de Davi. Então, quando se pergunta quando é a manifestação da sua vinda, é mais ou menos, em outras palavras, quando é que os romanos vão embora? Quando é que nós vamos ter paz nessa terra? Quando é que o Senhor vai assumir politicamente este reino? Quando é que o Senhor vai ser o governante, ou o presidente, ou o primeiro-ministro? Mas a ideia é assim: quando é que o Senhor vai mandar aqui? Porque a expectativa deles, crendo que Jesus era o Messias, é que as questões sociopolíticas seria mudada imediatamente, porque esta é a esperança dos judeus até hoje. Não só dos judeus, muitos cristãos que têm adaptado ao judaísmo esperam um governo terreno de imediato, através das questões políticas e militar. Ainda continua o mesmo pensamento. E Jesus respondeu algo muito interessante. Versículo 4, acompanhe aí, mantenha a sua Bíblia aberta. A primeira coisa que Jesus diz aos discípulos é sobre o engano. Vede que ninguém vos engane. Quando que alguém é enganado? Quando não é previsto, quando não se percebe. Porque se você sabe que uma coisa é prevista e que alguém é ruim, não há engano nenhum. O engano é que acontece da maldade inesperada através de pessoas que você nunca imaginou que isso poderia acontecer. Então nós temos aqui a primeira questão de planal, a palavra no original, que ela significa fazer com que algo se desvie do caminho, que algo perca o seu foco, ou que mude a sua visão, para perambular, desencaminhando da verdade, conduzindo ao erro, no engano de indução, desviando da virtude. Esta é a palavra. Então nós temos aqui a primeira afirmação do Senhor Jesus, que haveria engano. E se possível, se nós não estivermos no Senhor, corremos o risco do engano, porque muitos serão enganados, não todos. De onde surge o engano? Nós vivemos dias de engano.
As pessoas não gostam de ouvir isso, mas todos são de alguma forma manipulados. As informações que você recebe faz construir um pensamento que te traz sentimentos e mexe com as suas emoções e que afeta a sua razão e a sua ação. Então aquilo que você acredita de todo o coração move você em alguma direção. E vocês hão de concordar que não é hoje, mas há muito tempo, que se constrói narrativas. E você percebe que algumas coisas são tão descabidas, e que algumas mentiras são narradas com tão grande verdade, e grandes verdades são apresentadas como se não tivesse valor nenhum. E muitas vezes no púlpito se prega como se fosse teatro, e no teatro se prega como se fosse verdade. E que o sentimento da humanidade, através da nomenclatura de humanismo, desumaniza, porque muitas vezes não compreende o todo, mas faz a facção, e não só a facção, como a polarização. Do sentido que se você não concordar, é porque você já é do outro lado. Se você achar que esse lado errou, é porque você passou para aquele. Então você precisa definir se você é da direita ou se você é da esquerda. Já falamos isto. Nós somos de cima. Nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Somos colocados na terra para não sermos enganados, porque o engano existe. E está aí, e parte de onde você nem imagina. Neste engano, não estou falando de apenas uma questão política, e muito menos partidária, ou econômica, ou as narrativas de guerra, ou as informações que você recebe, ou a briga que você tem que saber se você dá razão para um ou para o outro. E se você der razão, tem que ser um partido como se fosse uma partida de futebol, e você tem que tornar torcedor daquele grupo. E se aquele grupo errar, você tem que dizer que acertou. E se o outro grupo errar, você tem que dizer que errou mesmo, porque você é partidário. Esse engano, ele solapa não só na questão das informações, da mídia, das redes sociais, como dentro da igreja. Hoje nós falamos aqui sobre, na escola dominical, sobre quem nós somos em Cristo Jesus, como herança de Deus. E nós corremos o risco de esquecermos isto, e acharmos que por sermos cristãos, podemos cair no mesmo erro dos judeus, que achavam entender tanto de promessas e religião, que negaram Cristo. Há um risco muito grande entre a ortodoxia. Nós estamos falando de um período da reforma, onde volta às escrituras, que a reforma é voltar às escrituras, onde que você olha para alguns que parecem ser mais reformados do que os reformados, porque são os reformados de primeira classe, que considera que todos os reformados são de segunda ou terceira classe, e são tão ortodoxos, e entende tanto o neocalvinismo, que chega à conclusão do liberalismo da salvação universal. Você também tem o perigo que aqueles que dão ênfase demais aos milagres, e nós cremos em milagres, nós cremos que milagre vem da providência de Deus, que faz o que Ele quer, como Ele quiser, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou pedimos, para o louvor da sua glória. Mas alguns místicos procuram tantos milagres, que esquecem do ensino do verdadeiro Deus do milagre, e trocam os milagres pelo Deus do milagre. Nós temos as linhas liberais, que em nome do amor e da graça, causa desgraça. Nós temos tantos riscos, que alguns lugares, a pregação, o louvor, o cântico, hoje está muito mais focado em um coach, em um bem-estar, em um afago ao ego, em um fazer um pouco de carinho no ego humano, no egocentrismo,
que não fala mais sobre pecado, não fala mais sobre arrependimento. E outros que falam de avivamento e fazem um grande movimento, mas avivamento não é movimento. Avivamento é arrependimento, é volta às Escrituras. Você percebe os riscos que nós corremos? Os riscos que muitos irmãos nossos não conhecem as Escrituras, não sabem nada da palavra de Deus, estão rasos, mas têm experiências fantásticas de arrepiar. Algumas não são bíblicas. O perigo é o engano. Engano que às vezes vem do púlpito, através da pregação, das narrativas, das mentiras, dos conchavos políticos religiosos. Se você perceber, no capítulo anterior, nós temos um encontro de censura dos escribas e fariseus contra Jesus, e Jesus adverte no versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Porque vocês devoram a casa das viúvas para justificar longas orações, exploravam as viúvas, cobravam mais caro nas orações, estavam mais interessados no dinheiro do que nas pessoas, na estrutura do que no sentido orgânico. E os discípulos também, eles estavam impressionados com a estrutura. E Jesus está dizendo: não vos engane, porque virão muitos em meu nome. Vai aparecer Messias de todos os lados, não só aqueles que dizem que são o próprio Senhor Jesus, mas aqueles que se colocam como solução para o mundo. Eles vêm em nome do Senhor Jesus dizendo: eu sou o Cristo, o Messias. Mas enganarão a muito. Por que engana? Porque as pessoas estão atrás de soluções fáceis. Elas não querem aprofundar nas Escrituras. Elas querem sentir um choque espiritual de terceira dimensão, uma coisa assim fantástica, que não muda absolutamente nada. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós vivemos esses dias, meus irmãos. Oxalá que estejamos mesmo à porta da vinda do Senhor Jesus, porque parece que estamos. E se Ele voltar, maranata. Se na próxima semana nós não nos encontrarmos aqui, porque Jesus voltou, glória a Deus, maranata. Mas nós estamos aqui neste mundo, porque neste reino há maldades. Não espere você que um governante vai conseguir trazer santidade, vai trazer equidade e justiça a todos. Não é verdade. Porque o sistema é o que nós estávamos pensando esses dias em Romanos capítulo 12. Não conformeis com este século, mas transformai na renovação da vossa mente. A ideia no original é: não confie no esquematizo, no esquema. Paulo dizia que já tinha um esquema. O apóstolo João, na primeira epístola, fala que o anticristo já estava no tempo dele, e Paulo diz que o império da iniquidade já opera. Há uma maldade no mundo, mas o Senhor nos colocou para reinarmos com Ele. Nós estamos assentados com Jesus. Não é assentado no sentido de estarmos descansando em férias. É porque no reino, nós estamos no reino para viver o reino e para fazer diferença do reino no reino deste mundo. Então nós pisamos na terra, mas olhamos os céus. Por isso que nós vivemos diferente. Não é que nós vamos viver diferente para ganhar os céus, é porque o céu já nos pertence, porque nós pertencemos aos céus por causa de Jesus, e por isso vivemos diferente pela graça de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Então, Jesus continua, depois de alertar sobre o engano, Ele nos fala nos versículos 6 e 7 sobre os sinais cosmológicos. Vocês vão ouvir falar de guerras, mas de guerra todo mundo ouve falar desde que nasceu. Mas você percebeu que proporcionalmente tem aumentado a frequência e a intensidade? É assim que está escrito.
Não pensem que as coisas vão resolver amanhã, porque segunda-feira vai ter mais um extraordinário da ONU. Mas o mundo está sendo conduzido para os últimos dias. As grandes descobertas, as grandes propostas da ciência e as informações que nós recebemos não fez o homem do século 21 mais humano, o fez mais agressivo, e alguns maldosos, alguns formados, PhD, mas com o coração totalmente destruído. Por que estamos tendo uma guerra tão brutal na Ucrânia? Por que estamos tendo uma guerra tão brutal no Oriente Médio? De pessoas que dizem que conhecem a Deus, é porque Deus não conhece. Porque se conhecesse a Deus, não faria sentido as ações do que estão praticando. Então haveria guerra, rumores de guerra, em um grau que o mundo jamais conheceu antes. Os conflitos político-militar aumentam, o número, a intensidade, a medida, porque Jesus vai voltar. E alguns exploram os pensamentos e os enganos dos homens, porque não é conforme a sua vontade, é porque eu penso assim, e você pensa contra mim, eu tenho que matar você. A intolerância religiosa, a intolerância do pensamento, o fim da liberdade. Para onde estamos indo? Jesus tinha dito isso. Então, meus irmãos, não espere você que vai melhorar. Eu estou ficando velho, já tenho mais de meio século, e dizia quando eu era criança que ia piorar, e cada dia que passa é pior. Eu não espero melhorias no mundo, mas eu não tenho medo do mundo. Mas e se o anticristo aparecer? Azar dele. E se o homem da perdição se manifestar, ele será tão poderoso que ele vai ser como Elias, ele vai descer fogo dos céus e vai enganar muita gente. Mas se ele faz descer fogo dos céus, Deus o apaga com o sopro da sua boca. Nós temos que saber quem é Deus e confiar em quem é Deus. Nesses sinais cosmológicos, a intensidade aumenta não só em guerras, mas em fome, em terremoto, em vários lugares, seca, alagação, o sistema mundial, a natureza está em convulsão. E é o que mais nós lemos, é o que mais nós ouvimos, é o que mais nós vemos. Você não precisa ir longe, vai aqui no Tarumã. Você vê como que as coisas estão acontecendo, mas aí temos uma explicação. Na verdade, não é uma coisa tão absurda, porque isso já aconteceu há talvez 200 anos. E alguns vão dizer, mas isso aqui foi apenas por causa do problema de que foi passado o tempo e as coisas sempre aconteceram assim. Porém, a verdade é que nós estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos, e eu quero encorajá-los, não entristecê-los. Vai piorar, sim, mas e daí? O Senhor não prometeu que nos tiraria da aflição, mas que estaria conosco na aflição. O Senhor não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas impediu que os leões o comessem. O Senhor não impediu que Sadraque, Mesaque e Abdenego foi colocado no fogo. Certa feita, eu conversando com o pastor Caio sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele lendo o texto, ele disse, olha meu filho, que texto, que maravilha. Olha só, quando colocaram esses rapazes, esses meninos, ele disse, esses meninos no fogo, pegou fogo ou não pegou fogo? Eu disse, não, pegou não, pastor, pegou não. Pegou sim. Lê a direita, eu li. Não pegou fogo, meu filho? Não pegou não, pastor. Pegou, meu filho, pegou. Você não pegou não, pastor? Está escrito aqui que eles andaram livremente no fogo. Não pegou fogo, pastor? Pegou. Falei, mas onde pegou fogo, pastor? Pegou nas amarras, eles estavam amarrados. Porque o fogo da provação, meu filho, queima as amarras e nos deixa livre. É isto. É isso que temos que entender. Não é se nós vamos passar no fogo, é quem vai passar conosco. Não é o fim, é sempre o começo.
a esperança da fé. E depois de Mateus nos alertar sobre esses sinais cosmológicos, ele nos alerta sobre os sinais eclesiológicos. Porque tudo isso é princípio de dores. Versículo 9: vocês serão atribulados e vão matar muitos cristãos. O mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. Eu não sei porque alguns cristãos acham que o mundo vai nos aplaudir. E acho uma injustiça que alguém não colocou, pelo menos no Fantástico, que nós apresentamos aqui, que esses jovens fizeram desde abril. E quanta gente foi atendida, e quanta cesta básica foram distribuída. E o mundo não aplaude a gente, não vai aplaudir nunca. Mas quando um cristão fizer uma coisa errada, eles vão dizer: aquele crente, ou era pastor, ou ainda dão o nome da denominação, da igreja tal. Mas se não for cristão, eles não falam. O mundo nos odeia. Tem gente morrendo por causa de Jesus em muitos lugares do mundo. Gente sendo perseguida, pastores sendo perseguidos, missionários sendo perseguidos, em muitos lugares. Não só fora do Brasil, mas aqui, em muitos lugares. De uma forma psicológica, mais talvez, ameaças. Mas isso iria acontecer, Jesus disse que iria acontecer. E não adianta tentar dourar uma pílula e dizer: crente, você é bem sucedido, vai dar tudo certo amanhã. Não adianta. Vamos cada vez mais enfrentar lutas e problemas, mas a nossa esperança não é um conforto, é quem está conosco. E haverá muitas traições, vocês serão odiados, e nesse tempo vão escandalizar, haverá escândalo, e muitos escândalos. Alguns já sabem que o marido da cantora contratou a morte dela. E alguns homens que se dizem homens de Deus são pilantras. E em nome de Deus exploram o povo. E engana o povo. E escandaliza, porque você vai falar de Jesus para o vizinho, ele diz: ah, mas aquele é escândalo. Agora veja que nós estávamos falando de sinais externos. Agora nós estamos falando de sinais internos. Porque onde é que surge o escândalo? Do meio da igreja. Onde que surge tal falsidade? Dentro da igreja. Onde surge tal tribulação? Dentro da igreja. Onde tem o escândalo? Dentro da igreja. Onde que odiar uns aos outros está acontecendo? Na igreja. É terrível isso. Você quer ver um sinal dos tempos? Não olhe lá fora, olhe ali dentro. Alguns cristãos não nasceram de novo. E não fique chateado com eles. Não fique com raiva deles. Não nasceram de novo. Então eles acham que eles podem. Eles acham que eles mandam. Eles acham que eles estão certos. E todo mundo está errado. E você vai ouvir muitas das orientações assim: olha, se você fizer isto, deu certo lá na empresa. Se você fizer isso, é uma estratégia de guerra maravilhosa. E alguns estão lendo Maquiavel para aplicar na igreja, ainda que Maquiavel tenha a sua importância na administração. Mas o sentido que eu falo do Maquiavel é que não importa o meio, importa o fim, é o resultado. E por causa do resultado, muitas pessoas estão maquiando o resultado e apresentando um resultado que não é verdadeiro. A arte da guerra, o que dá certo, o que enche, o que traz gente. Vamos fazer da igreja um clube. E aí tem muitos clubes. Cada hora mais show, menos palavra. Cada hora mais escândalo, menos verdade. Cada hora mais manipulação, menos pregação. Cada hora mais mentira. E quando nós ficamos e vemos tal coisa, nós ficamos chocados e pensamos: meu Deus, por que tal coisa? Conta-se que uma vez, alguns colegas, tentando mostrar para Inácio quanto ele era ingênuo, alguns disseram: olha, uma vaca voadora. E ele correu para a janela
Eu disse: cadê? Aí disseram: mas você é ingênuo. Onde você viu vaca voadora? Ele disse: eu prefiro acreditar numa vaca voando do que num pastor mentindo. Ou num sacerdote mentindo. É terrível. Mas esses escândalos acontecem dentro da igreja. Por causa do egoísmo. Eu estou certo, eu tenho razão. É o individualismo, é a personagem, é o show. E aí você vai ver que sempre é assim. Igreja mundial, cósmica, universal. E tem que ser um negócio assim, galáctico. Não pode ser uma igreja de gente simples e pequena e humilde. Aí os títulos não podem ser apenas pastor. Tem que ser avô dos pastores, pai dos pastores, anjo, arcanjo, querubim, e alguma coisa que mostre assim, que é o cara que resolve. Esses dias alguém perguntou: como vai a igreja na Ponta Negra? Falei: apesar de mim vai bem, os irmãos servem a Jesus. Porque não pode depender de um homem, não pode depender de dois homens, não pode depender de toda uma liderança, ainda que tenha que ter toda uma liderança. Nós dependemos de Jesus, meus irmãos. E é isso que tem que estar no nosso coração, que nenhum é superior ao outro, todos nós somos pó e poeira. Criticando poeira é a coisa mais imbecil deste mundo, mas é o que mais a gente encontra. É tolo criticando o tolo, e falando que o tolo é tolo, na maior tolice. E se nós não tomarmos cuidado, a gente entra também e começa a falar da pior tolice. A sabedoria se cala. Nós podemos confiar em Deus, ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. E essas coisas acontecem dentro da igreja. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, mas não enganarão a todos. Enganarão a muitos. Por quê? Porque o homem é egoísta. Se você ler Paulo escrevendo a Timóteo, nos últimos dias os homens serão assim, arrogantes, soberbos, jactanciosos. Os homens serão egoístas. Eles estão procurando o próprio prazer, não a glória de Deus. Parecia que Paulo estava vivendo nos nossos dias. E aí nós chegamos então nos sinais missiológicos. Os sinais missiológicos está escrito: e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você já percebeu que o amor é frio? Que as pessoas não têm compaixão? Que cada um está pensando: se a farinha é pouco, meu pirão primeiro? O que importa é que primeiro eu me satisfaça e depois os outros. Quando fala de nós ofertarmos e investirmos em missões, nós somos Suvina. Nós temos outras coisas mais importantes para investir. Uma pizza boa. Às vezes investimos mais em Coca-Cola do que em missões. Nós somos egoístas. Nós não nos importamos com quem está sofrendo muito, não. É mais ou menos assim, já acostumamos com toda essa história. E não só a questão do amor frio com os demais, mas o amor frio no próprio coração. As pessoas não amam o Senhor intensamente, não amam a palavra de Deus. Elas preferem algo pronto. Elas não querem aprofundar, elas não querem buscar. Por multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria de quase todo. Efésios é esta igreja que fez tantas coisas, mas o amor era frio. Não era mais pessoas, eram números. Não era mais adoração, era relevância. Se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, daqui a uns dias nós só contamos números. Nós não olhamos mais para pessoas, nós não conversamos mais. Esse lanche gostoso que vai ter hoje, preparado pelos jovens, é a primeira vez. Eu fiquei tão entusiasmado vendo aquilo que eu acho que vou ter que botar mais domingos para os jovens. Mas não é porque nós achamos que vocês estão com fome. É para que nós tenhamos comunhão. É para que nós possamos conversar. É para que nós possamos compartilhar. É para que nós possamos nos conhecer e nos ouvir e se importar. Porque se não formos uma igreja assim, então será só mais um lugar. Precisamos de uma igreja que se importe com as pessoas, que lembre do irmão.
Ah, mas e a igreja A e a igreja B? Meus irmãos, nós não estamos fazendo competição. Nós não estamos preocupados, nós queremos que as igrejas sejam abençoadas, que elas cresçam, que os pastores sejam cheios do Espírito Santo, que a palavra de Deus seja pregada, porque nós não somos a solução, nós somos uma opção. Porque o reino de Deus, quando esses jovens viajam na igreja do Nazareno, é porque nós entendemos que somos da igreja do Nazareno, porque o Nazareno é Jesus. Porque esses jovens estão servindo o reino de Deus. Quando esses jovens se encontram hoje no Complay e trabalharam no Complay, é porque nós nos sentimos completos no Complay, para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos pensando no reino de Deus, porque não dá tempo de ficar perdendo energias com bobagem. Se Jesus vai voltar amanhã, eu tenho que viver melhor hoje, eu tenho que me entregar mais hoje. Lá em casa nós temos um procedimento. Pela graça de Deus nós ganhamos coisas sempre. E esses dias eu ganhei um sapato novo. Falei, então dá aquele outro. O que é que eu quero colecionar sapato? Se eu não preciso, não vou usar mais do que um por vez. E se tem outro que não tem sapato? Nós temos que aprender a despojar de nós mesmos, porque nós guardamos um monte de coisa e achamos que estamos fazendo nada mais do que afagando o nosso próprio ego. Eu não estou falando para os irmãos darem o sapato, vocês façam o que quiser com o sapato. Eu estou falando do coração. Se o nosso coração não estiver focado em fazer a palavra de Deus, e o que está escrito é isto, o mundo vai ficar assim, no desamor, na não vida, nesta luta de confusão fora, de guerra, ameaça, mentira, narrativas, e dentro, escândalo, traição, maldade de crentes. E o que vamos fazer? Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O que ele está falando? É o que nós vamos fazer para receber? Não. Ele está falando, crente, que você não tem que ficar apavorado. Ele está falando, crente, que você não pode desistir, que você nem tem como voltar atrás. Para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Ele está dizendo que persevere, persevere. Mas estão ameaçando, persevere, continue, não desista, aprofunde mais, ore mais, busque mais, leia mais, seja mais crente, jejue. Ninguém morre, pode jejuar, consagre a sua vida a Deus, e será pregado. Vejam que não é uma possibilidade, fica claro que é uma ordem do Senhor Jesus, e será pregado o Evangelho. Então nós temos neste último versículo alguns pontos para considerarmos, e a primeira verdade é que esta missão vai se cumprir, ela não deixará de cumprir se eu não for. A missão não vai ter perda se eu não fizer. Está escrito, e será pregado o Evangelho. Se você for, se você não for, se você contribuir, se você não contribuir, se você concordar, se você não concordar, foi Jesus que disse. Então, não tem como interromper. Diante das circunstâncias, das guerras, das ameaças, dos terremotos, da seca, dos alagamentos, e das mortes, e da traição, e da maldade, e da mentira, e das narrativas, o Evangelho será pregado. Vão tentar calar o povo de Deus, mas o Evangelho será pregado. Vão fechar as portas, Deus abrirá outras. Ninguém para, ninguém segura. Já faz 2 séculos que estão tentando calar e acabar com a igreja, mas ela cresce porque é de Jesus. E se dependesse dos erros dos próprios líderes da igreja, ela não existiria, porque a igreja é um milagre. Mas se você ler a história, teve tanta confusão, teve tanta briga, teve tanta mentira, teve tanta morte. Nessa história ruim, Deus usou a sua igreja para fazer o bem. Segundo, a verdade revelada aqui será pregada. O Evangelho é o Evangelho do reino. O Evangelho do reino é
mais do que conhecimento intelectual, é mais do que conhecimento comportamental, é mais do que cerimônia. Ser cristão é muito mais do que ter regras e regras denominacionais. Ser cristão é mais do que ser religioso. Ser cristão é adorar a bendita pessoa do nosso Deus encarnado, Senhor, Salvador de todo aquele que nele crê e confiar no seu nome. Porque o evangelho é do rei. O evangelho não é meu. A boa notícia não é minha. Não é a minha história que vai salvar ninguém. É a história daquele que morreu na cruz que salva. Então o evangelho será pregado, Jesus vai ser pregado no mundo todo, e em todos os lugares. Tem gente sendo salva para a glória de Deus. Um amigo esteve na Tailândia, e na Tailândia tem aqueles carros que é mecânico, e ele leva o turista. Uma pessoa empurra, ela que empurra o carro e leva o turista. E o meu amigo alugou um carro daquele e foi dar uma passeada. E o cara empurrando aquele carrinho de mão, começou a perguntar se ele conhecia Jesus. E ele disse: eu conheço Jesus, eu sou de Jesus. E disse: então dá para a gente parar em algum lugar para a gente orar junto. É proibido. Mas ninguém consegue parar a igreja de Cristo. O evangelho será pregado, e o evangelho é o reino de Deus. Terceiro, o evangelho será pregado ao mundo. O evangelho será conhecido pela pregação e pelo testemunho. Olha o que está escrito: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho. Testemunho. O que falta é testemunho. Não falta placa de igreja, denominação, gente, show, mas o que falta é testemunho. Crente que seja verdadeiramente testemunho. E a palavra testemunho é martúria, que vem de martíria, que é aquele que vai morrer. Esses dias o pastor Camilo pregando aqui concluiu assim: você vai morrer. Eu acho que foi uma frase assim que todo mundo lembrou. Meus irmãos, um dia nós vamos partir. E se for um pouco antes, por causa de Jesus, melhor, nós vamos ver Jesus. Mas no mundo nós vamos testemunhar a morte de Cristo até que Ele venha. É a Santa Ceia. Então nós precisamos testemunhar na faculdade, na escola, no ônibus, no avião, num chazinho lá em casa. Tem gente que não vai na sua casa, mas convida ele para uma merenda que ele vai. E na merenda fale de Jesus. Os seus amigos, fale de Jesus, porque o evangelho vai ser pregado, e o evangelho é do reino, e o evangelho vai ser ouvido. E às vezes você olha e diz: mas eu não sei falar. Fale o que você sabe. Fale de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas fale com autoridade, fale com coragem, não fique com medo. Mas estão ameaçando os cristãos. Meus irmãos, eles não conheceram Jesus, é por isso que eles ameaçam. Eles não experimentaram Jesus, pois não conhecem. O evangelho alcançará todo mundo, e o mundo todo. Ou significa o seguinte: é irresistível. Ninguém detém o evangelho. Podem queimar a Bíblia, podem cercear os pregadores, podem fechar as igrejas, podem fazer muitas coisas. Hoje eu estava ouvindo um pregador de Cuba. Quando nós estivemos em Cuba, eu e Marli, foi uma experiência não muito agradável. Marli adoeceu lá, e quando eu falo em Cuba, Marli já se arrepia até hoje. Ela contraiu uma bactéria e foi muito grave, quase a morte. Mas eu fiquei apaixonado por aquela igreja, a igreja reformada que fica perto do Capitólio. Na escola dominical ninguém chega atrasado. No culto, o culto é vibrante. E chegou um rapaz lá que não era cristão, e ele começou a falar algumas coisas. Eu achei que ele estava querendo tumultuar. Eu falei: eu vou falar de Jesus para ele. Quando eu levantei, ele levantou, ele saiu para a rua, eu saí para a rua, ele correu, eu corri atrás, ele estava com medo de mim, eu com medo dele. Mas a igreja, apaixonada por Jesus, eles não tinham quase nada, e nem podiam botar placa.
Mas quando o pastor lia a palavra, eles olhavam a palavra, eles pegavam a palavra como se estivesse pegando a maior maravilha da vida. Nós já nos acostumamos com o conforto. Nós achamos difícil até ir na igreja. E se chover então, pior, claro. Nós não temos tempo para adorar. Porque nós temos tanta coisa para fazer. E nós queremos alguma igreja assim que enche o nosso ego. Que a gente saia dali assim achando, eu sou o Superman. Não é. Você é um pecador, como eu, que sem a graça de Cristo não passa de um miserável, mas que Ele nos salvou e nos redimiu e fez sua herança. O Evangelho será pregado então em todo o mundo, se você pregar ou se você não pregar, para testemunho. Testemunhe. Não é hora de ficar fazendo discurso e falando coisas, viva elas. Não dá para ser crente meia boca. Não dá para ser cristão e desonesto e não pagar as contas, e fazer gato, e mentir para os outros. Se você acha que o mundo está ficando pior, então seja um crente melhor. Viva a verdade da palavra de Deus e não fale só sobre ela. Ame o Senhor de coração. Crente que sabe fazer um show, mas em casa é uma desgraça, que maltrata a família, que não cuida da mulher que não é submissa ao marido. Mas isso é uma coisa antiga, é a Bíblia. É a Bíblia. De gente que está querendo ser moderno e no nome do amor pode fazer qualquer coisa. Não é verdade. O povo de Deus foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Sabe o que isso significa? É para você ser diferente. É para você. E como que é ser diferente, meu irmão? É para amar de verdade. Mas amar não vai tolir a verdade. Fale a verdade em amor, mas fale a verdade. Viva a verdade. Então virá o fim. É assim que termina o texto. Então virá o fim. Meus irmãos, o fim virá. Vai acabar. Este enredo da história da humanidade vai acabar. Quando? Não sei. Não sei. Eu gostaria que Jesus voltasse essa semana. Eu ficaria muito feliz. Eu teria bem menos trabalho. Mas é possível que ele não volte essa semana. Eu estava conversando com o irmão essa semana que ele estava apavorado de tantas notícias que o mundo vai acabar. E ele perguntou para mim, como você acha que vai ser no futuro? Eu falei, eu acho que a tua filha vai casar. Já pensou nisso? Eu acho que você vai ficar velho e vai ser avô ainda. E ele começou a rir. Ele disse, eu não pensei nisso. Falei, então prepare-se primeiro para sua filha casar. Mas se Jesus voltar, não fará diferença se ela não casar. Então viva hoje como se Cristo fosse voltar amanhã ou hoje ainda. Mas não descuide, porque se demorar, viva intensamente para a glória de Deus como se fosse o último. Quando eu estava com contaminação de metal pesado, que o médico disse que eu tinha 24 horas para considerar como vida e qualquer outro momento poderia ser letal. Eu fiquei pensando, aí uma irmã me telefonou para oferecer plano fúnebre, mas ela telefonou demorado, eu já tinha comprado. E aí eu falei para ela, minha irmã, se eu tenho só 24 horas, eu tenho que aproveitar essas 24 horas para Jesus, porque eu posso morrer em 24 horas. Ela disse, o senhor não vai ficar em casa? Eu falei, por que eu vou ficar em casa esperando a morte chegar? Se eu posso viver 24 horas até que ela chegue? Essa tem que ser a nossa intenção. Essa tem que ser a nossa motivação. Esse tem que ser os nossos sentimentos. Não sou perfeito e nem melhor que você. Não é que eu não tenha medo, é que eu sei para onde eu vou, e onde eu vou é melhor do que estar aqui. Então as ameaças externas não podem sucumbir interno, porque nada de fora pode nos destruir dentro, mas aqui de dentro nós podemos destruir fora. Então guarda o teu coração. Confia em Jesus. Ou não confia? Se você não confiar em Jesus, quantas vezes eu fiz aquele voo lá para Envira? Aí hoje me falaram que uma das aeronaves
Foi um acidente letal. Quantas vezes fui para Envira? O Senhor me guardou, graças a Deus. Nós corremos perigo todos os dias. Saia na rua e tem perigo. Fique em casa, tem perigo também. Essa semana chega um rapaz lá na porta da casa da mamãe, abordou minha irmã, disse que era policial, sabia tudo sobre a mamãe, que é viúva e mora sozinha. A câmara dos vizinhos, os irmãos conseguiram, mandaram para a polícia, é um bandido. Você fica em casa e é perigoso. Você sai e é perigoso. Aí meus irmãos telefonaram e disseram: o que você acha? Eu falei: coitado desse bandido, vai pagar caro se mexer com a mamãe. Sei que ela é uma mulher de oração. Ele está correndo sério perigo mesmo. É assim que a gente crê. Isso não significa que a gente não vai cuidar da mamãe, mas nós cremos no Deus que cuida da gente, meus irmãos. Então não importa o anticristo, não fica perdendo tempo com ideias e pensamentos e vídeos que cria pânico. Se não der para ir para lugar nenhum, nós vamos para cima. Jesus vai voltar. Mas o que eu vou fazer então, pastor? Prega o evangelho. Convide o seu vizinho para Jesus, porque Jesus pode voltar amanhã. E se não voltar amanhã, melhor para ele também. E se voltar, melhor também. Porque o que o Senhor tem para nós é o melhor. Viver para a glória de Deus. Viver bem. Então eu concluo dizendo: cristão, o que fazer? O que você deve fazer? Seja mais espiritual. Mas como é ser mais espiritual? Ser mais espiritual é ser mais humano. Quanto mais humano, mais espiritual. Ame mais, respeite mais, considere mais, apoie mais, ajude mais, sirva mais, elogie mais. Viva um cristianismo de Cristo. Seja mais parecido com Jesus. O fim virá, graças a Deus. Porque quando chegar o fim, será um começo para nós. E um eterno começo. Um começo sem fim. Haverá novo céu e nova terra. O mar não existe. E nós reinaremos com o Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. E a dor desta vida, as lágrimas vão ser enxugadas. Não importa quanto tempo. Importa a intensidade de cada segundo para a glória de Deus. Enquanto as crianças se preparam para vir, você tem observado que os terroristas estão mais terroristas, que os ímpios estão mais ímpios, que os bandidos estão mais bandidos, que os mentirosos estão mais mentirosos. Então que os crentes sejam mais crentes, porque os crentes têm medo. Muitos crentes têm medo destes bandidos que surgem em todos os lugares, e alguns com posição de honra, mas eles têm medo da igreja. Eles sabem que se a igreja orar, foi o que eu falei agora há pouco da vigília do dia 1º, não importa que se todos os mágicos do mundo vão se reunir, importa que a igreja vai orar. Castelo forte é o nosso Deus. Confiemos no Senhor e preguemos o evangelho, porque o amanhã pertence ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui como cristãos, amamos o Senhor e pedimos a sua bênção. Que o Senhor nos ajude a vivermos intensamente a sua palavra. Que o Senhor nos ajude a brilhar, a brilhar, a brilhar a luz de Cristo, para salgar este mundo em processo de podridão. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Que essa putrificação do mundo seja impactada pela pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus, e que o nosso coração seja mais amoroso, mais perdoador. Não importa, Senhor, se as pessoas estão dizendo mentira, vamos viver a verdade. Não importa, Senhor, se as pessoas nos odeiam, vamos amar. Não importa, Senhor, se as pessoas falam mal, vamos falar bem. Não importa se alguém quer tirar alguma coisa, vamos dar outras. Vamos viver o evangelho, Senhor. E se alguém aqui não tem certeza da salvação, que seja um momento de arrepender. Não importa quantos anos é religioso, mas se não nasceu de novo, Senhor, faça um milagre.
faça nascer de novo e voltar ao arrependimento e ao primeiro amor em Cristo Jesus. Amém.